Olá, boa noite. Você está aqui na TV Estadão e, como todas as semanas, na verdade hoje, excepcionalmente fazendo também nesta quarta-feira, uma conversa ao vivo, uma entrevista ao vivo com os nossos parceiros da Direito GV sobre o julgamento dos recursos do Mensalão. Nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, o Supremo Tribunal Federal retomou uma discussão que já havia sido iniciada na quinta-feira passada, em torno da admissão ou não, da aceitação ou não dos chamados embargos infringentes. É uma espécie de recurso aí previsto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para réus condenados que obtiveram pelo menos 4 votos pela sua absolvição, ou seja, tiveram no máximo 7 votos dos 11 ministros do Supremo pela sua condenação. Caso seja aceito esse tipo de recurso, o réu tem direito a um novo julgamento, especificamente sobre esse crime pelo qual foi condenado com pelo menos 4 votos pela absolvição. Quem está comigo hoje, nesta quarta-feira à noite, é o professor da Direito GV, José Garcês Guirardi. Garcês, muito obrigado por ter vindo aqui à TV Estadão. Eu que agradeço o convite. Bom, e você, usuário aí, internauta que acompanha a gente aqui na TV Estadão, sabe como participar, mas a gente sempre repete, vá no Twitter e use a hashtag ParticipaEstadão. A sua pergunta aqui para o Garcês, eu posso ler a sua pergunta aqui, o seu comentário, e a gente vai discutir aí ao longo da próxima meia hora o que foi essa sessão de hoje, desta quarta-feira. Garcês, o Supremo está especialista em deixar, parece roteiro de novela, cenas do próximo capítulo. A votação terminou hoje em 4 votos a favor da aceitação dos embargos infringentes, 2 votos contrários. Faltam 5 ministros para decidir. Como é que você viu aí uma análise geral da sessão de hoje, das argumentações a favor e contra os embargos infringentes, Garcês? Bom, boa noite. Essa é uma questão muito difícil. Fica que nem novela, porque realmente não é bom ou mal. É uma questão muito complexa tecnicamente e é possível fazer bons argumentos para os dois lados. E a Corte tem feito isso, né? Há um argumento, que vamos dizer assim, mais garantista, que busca mais garantir uma leitura do regimento em relação à lei, garantir a segunda possibilidade de julgamento, né? Que nesse momento é a que está prevalecendo, e a outra que entende que a Lei Federal de 90 exclui essa possibilidade, que, portanto, a gente já deve, desde logo, consagrar o que foi decidido no julgamento em plenário. É uma questão difícil, né? A sociedade brasileira está esperando ansiosamente, a gente fica angustiado, quer uma resposta logo, mas tem um lado muito bom para isso, um lado que a gente se acostuma na democracia, que a interpretação do direito não é automática, né? A interpretação do direito é algo que exige muita reflexão, muito pensamento, e que há possibilidade de interpretações divergentes legítimas, sem que as pessoas estejam de má vontade de um lado ou de outro. Uhum. Pois aí ficou, do que a gente pôde acompanhar hoje nas discussões, os ministros tiveram uma preocupação, à exceção do ministro Toffoli, que votou muito rapidamente, agora já no fim da sessão, mas os outros ministros que votaram, Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, a favor dos embargos infringentes, Luiz Fux contra os embargos infringentes, todos eles muito preocupados em sustentar essa posição de uma forma muito consistente, né? Expor muitos argumentos, fizeram votos longos. O voto do ministro Fux demorou quase 1 hora, se eu não me engano, foi um tempo mais alongado. Isso acho que é reflexo disso que você está comentando, né, Garcês? De não só se posicionar, mas se posicionar de uma forma bem estruturada, uma argumentação bem consistente, até porque sabem do impacto que isso tem na sociedade, da expectativa que a sociedade tem em torno dessa decisão, não? Perfeito, e porque também tem 2 valores importantes aos olhos da sociedade e também da Corte. A gente não quer que ninguém que tenha cometido um ilícito fique impune, né? Esse é um valor substantivo. O que a pessoa fez tem que ser punido se assim prevê a lei. Por outro lado, também é muito importante que as pessoas tenham todas as garantias de um processo amplo, ampla defesa, possam apresentar suas razões diante do tribunal. Isso é uma garantia para todos os cidadãos. Então, não tem uma oposição entre procedimento e substância. As pessoas podem querer um resultado A ou B, né? Mas nós precisamos ter muito cuidado que esse procedimento, o nosso Código de Processo, né, é um patrimônio democrático. Precisamos que as nossas diferenças sejam arbitradas com base nessas regras.
O que torna difícil é que as próprias regras são controversas em alguns momentos. A discussão está toda Exatamente. em torno Mas é por isso que tem esse cuidado quase cirúrgico, né, de dizer, olha, eu estou protegendo o valor procedimento, de um lado ou de outro. Né? Ou seja, a Corte, nesse momento, está fazendo o exercício de dizer como entende o procedimento para tentar, cada ministro da sua forma, dizer que eu estou defendendo o procedimento, não estou cerceando a ampla defesa se nega o provimento e estou garantindo, e não estou inocentando ninguém, né? Não estou absolvendo ninguém se dou provimento. Então essas duas coisas estão muito claras. Né? Os que negam provimento, querem dizer, olha, estou negando provimento porque entendo assim procedimentalmente, independente da decisão que foi tomada, e os que estão dando provimento, a possibilidade do recurso, não estão dizendo que estou dando provimento porque quero absolver. Estou dizendo, estou dando provimento porque acho que o procedimento deve ser esse. Então é bom fazer essa distinção. Nós não estamos voltando, nesse momento, a julgar o mérito propriamente exatamente. dito. Quer dizer, se um condenado é condenado mesmo, é culpado mesmo daquele crime pelo qual tem direito ao embargo infringente, ou se é absolvição. Acho que isso é importante a gente colocar na discussão e como é um debate muito politizado, e nem tem como não ser um julgamento, um processo envolvendo dirigentes do PT, do partido que hoje é o maior partido do país em termos de importância, é o partido que está no governo central, que tem governadores aí, toma-se a paixão política toma conta desse debate e fica essa impressão das pessoas, se aceita os embargos infringentes é porque quer inocentar os condenados, se é contra é porque quer condená-los. E não necessariamente é isso, né, Garcês? Uma coisa, um passo de cada vez. Né? Exatamente. Claro que esse caso, além do fato de estar ligado ao partido, é porque é um tipo de transgressão, um tipo de violação que a sociedade brasileira vê com grande importância. Né? Quer dizer, a lisura na vida política é um valor enorme na vida democrática. Portanto, ninguém quer amaciar aí. Mas a vida democrática supõe exatamente isso que você falou. Quer dizer, que a gente analise primeiro o procedimento. E as pessoas sabem disso. Por exemplo, as pessoas acham que alguém que matou alguém ou roubou alguém, né, tem que ir para a cadeia. Mas ninguém vai negar que essa pessoa tenha direito a um advogado, a ser ouvida por um juiz, a recorrer da sentença e então cumprir sua pena. O que se coloca aqui é justamente isso. Né? As pessoas que foram condenadas, tendo o Supremo Tribunal como corte originária, quer dizer, o Supremo Tribunal foi o primeiro a julgar o caso, elas têm que ter direito a ser julgadas de novo, para ter possibilidade de 2 julgamentos, né? Ou não, ou essa especificidade do Supremo Tribunal Federal, de ser uma corte originária, e a interpretação da lei de 1990, a lei federal, que modifica o regimento, se isso faz com que basta, olha, já tendo sido julgado pelo colegiado, isso já é suficiente. Né? Então, de certa maneira, é fácil entender, porque no dia a dia as pessoas sabem disso, elas discordam de pessoas que cometem este ou aquele ato, mas entendem que essas pessoas têm direito a um processo específico. O que se discute aqui é se o processo específico no Supremo tem direito a uma revisão ou se a decisão da Corte por si só já basta. Pois é, agora você falando isso, Garcês, me veio à cabeça a questão de que um dos princípios do direito ao recurso, né, do duplo grau de jurisdição, muitas das decisões são tomadas de forma monocrática na justiça. É um juiz que decide sobre um determinado processo. Por isso você pode ter um novo julgamento para que outra cabeça ou outras cabeças pensem a respeito daquilo. No caso do Supremo, cabe uma discussão se, a partir do momento que ela é a corte original, não é uma pessoa só que está tomando essa decisão, é o plenário. Isso é um dos argumentos de quem é contra a aceitação dos embargos infringentes, não é isso? Você já tem mais de uma cabeça, mais de uma visão pensando sobre o assunto. Perfeito, por isso que é difícil a gente fazer a ponderação disso aí. Não é um caso simples. Quem aceita o embargo infringente porque acha que dá uma ênfase diferente ao duplo grau de jurisdição. Quem é contra fala, olha, não é nem uma turma, o Supremo julga como um todo. Né? Então, basicamente, submeter o mesmo caso ao mesmo órgão julgador que julgou em seu plenário faz pouco sentido. Né? E é uma especificidade de ser julgado no Supremo como corte originária. Então, esvaziaria,
por assim dizer, a necessidade de rever, mais ou menos como se nós dois aqui decidíssemos um caso, a pessoa não gostasse e apresentasse o caso de novo para nós dois aqui. Né? Claro que no Supremo há uma diferença em termos de pessoas, não de órgão. Né? Mudaram os juízes, mudaram os ministros, isso pode fazer. Mas basicamente o argumento é esse, olha, já se decidiu, né? Já se decidiu em plenário, então está resolvido. Outros falam, não, olha, sempre tem um segundo julgamento, vamos ter aqui. É uma questão complexa e eu acho que nós vamos ter que olhar com muito cuidado o dia de amanhã e os argumentos avançados. Pegando um outro argumento, Garcês, que alguns dos réus, alguns dos condenados e suas defesas colocaram no debate, e, se eu não me engano, pelo menos o ministro Teori Zavascki colocou no debate, que é justamente essa questão do duplo grau de jurisdição e o respeito à Corte Interamericana, ao Pacto de San José. Foi muito curioso porque ele, ministro Teori Zavascki, colocou esse argumento e alguns dos ministros que também votaram pela mesma posição, a favor dos embargos, falaram, olha, não é por causa da história do Pacto de San José, que considera um direito humano o direito ao duplo grau de jurisdição, a um novo julgamento. Quer dizer, ficou ali argumentos para todos os lados, seja a favor ou seja contra, mas especificamente essa questão que foi muito em voga do Pacto de San José, da submissão do Brasil a normas internacionais. Que análise que você faz disso, desse argumento específico? Até porque o Brasil tem alguns outros problemas em outras questões, como, por exemplo, a lei da anistia, também em relação à direito internacional, e nem por isso o Supremo tomou uma decisão naquele sentido. Né? O Supremo rejeitou a revisão da lei da anistia quando o direito internacional diz que anistias são... que crimes de lesa humanidade não podem ser anistiados. Essa conexão dos tribunais internacionais, né, com os tribunais nacionais é uma questão bastante delicada, porque envolve, por um lado, direitos fundamentais dos cidadãos, dos seres humanos, né, e também a soberania dos países. Né? A gente não quer nem atropelar os direitos das pessoas, né, nem fazer uma tábula rasa das diferenças entre os judiciários. Eu acho que nesse momento o Pacto de San José está sendo mais um pano de fundo, né, para os juízes ponderarem mais esse elemento, que claro que se articula com o nosso ordenamento jurídico, mas eu posso estar enganado, não me parece que nesse momento ele seja um elemento decisivo. Eu acho que nós já temos dificuldade... mais político do que jurídico. Nós já temos dificuldade suficiente aqui com o nosso ordenamento jurídico para trazer mais coisa para dentro. Mas é claro que ele está lá no fundo, ele fica no ouvido dos juízes ali, mas nesse momento eu não creio que a indecisão ou que a escolha por um caminho ou por outro tenha decisivamente qualquer conexão com isso. Ele está com o pano de fundo, os juízes sabem, os ministros sabem disso, eles têm perfeita... clareza das implicações que isso pode ter uma decisão de um lado ou de outro, mas acho que eles têm batatas bem mais quentes para cuidar do que esse agora. Bom, você está acompanhando aqui a nossa conversa com o José Garcês Girardi, que é da Direito GV, e Garcês, queria puxar um pouco a sardinha aí para o teu lado, para a área que você tem atuado agora na Direito GV, a conexão ali com o mundo das artes, das redes sociais, da cultura de informação atual, que é uma discussão importante que se coloca da conveniência ou não de se transmitir ao vivo os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, em especial nessa questão do mensalão. Queria aproveitar a tua participação, porque acho que até esse tema dos embargos infringentes talvez seja o que está mais sob holofotes, pelo menos neste ano, mais do que qualquer decisão sobre os embargos de declaração. E o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, ao começar o seu voto hoje, falou muito disso. Falou, olha, tem muitas coisas sendo vinculadas na imprensa, a gente está ouvindo posicionamentos assim, assado. Logo de saída na sessão de hoje, um dos ministros do Supremo deixou muito claro que isso é um tema, é um item desse julgamento. Os holofotes e a atenção que a sociedade e que a imprensa e que as redes sociais também estão dando para essa decisão específica sobre os embargos infringentes. Acho uma pergunta excelente. Deixa eu começar com uma coisa antes para voltar para o holofote. Acho primeiro uma conexão da mídia, que acho muito importante se levantar, que é a questão do tempo. Né? A mídia, a televisão, a internet, etc. e tal, a nossa sociedade vive cada vez mais uma
premência para soluções imediatas, para que as coisas sejam rápidas, para que tudo tenha uma decisão imediata. Se a pizza atrasa, você liga para a pizzaria e reclama. Se a internet demora, você chuta o computador. Quer dizer, nós temos... A gente não sabe mais como é que é viver sem telefone celular. Não sabe. A gente vivia com o telefone fixo, não achava a pessoa, ficava para o dia seguinte. Não, agora tem que achar, tudo tem que ser para o agora. Ou seja, nós estamos tendo uma absolutização do presente, e perigosa, me parece, inclusive nos movimentos sociais, né, que faz com que haja muita impaciência com processos. Né, e os processos são importantes. Né, o presente não é tudo. Nós temos que ter tempo para maturar um pouco decisões. Então, um pouco da ansiedade que se tem com o julgamento, o Supremo demora. Bem, um pouco demora mesmo. A gente pode achar que está mais moroso aqui ou mais moroso ali. Mas isso fica amplificado, no meu modo de ver, por uma ansiedade grande do nosso tempo, que tudo se resolva imediatamente. Né? A gente não vai ter um Supremo delivery, né, que vão dar na hora que você quer ter a decisão do Supremo. É importante que haja um processo, porque esse processo mostra que é uma sociedade plural, uma sociedade diversa, que cada um puxa para um lado, que cada um pensa de um jeito. Isso é uma riqueza, não é uma pobreza. A gente só consegue fazer tudo ao mesmo tempo se todo mundo pensa igual. Nossa, isso é uma tragédia. Isso é o fim. É o fim do Estado democrático. É o fim, exatamente. Um ditador resolve rápido. Né? Então, a primeira coisa, eu acho que a mídia e o nosso consumo da mídia, a forma como consumimos a mídia, dá uma pressão muito grande para o presente, para o agora, para a resposta rápida, como se fosse necessariamente um defeito, uma certa demora. Não estou falando aqui de demoras milenares, claro. Mas eu acho que então a primeira coisa... As coisas têm que ter o seu tempo. Tem que ter o seu tempo, e esse tempo vem da divergência e da dificuldade e da complexidade. Isso é importante preservar, porque pode ser uma riqueza que às vezes se apresenta como uma fraqueza. Quanto ao holofote, eu vou dizer, o que eu penso é o seguinte: nós temos uma sociedade e uma tradição autoritária no Brasil, temos um passado recente de ditadura e temos práticas ainda muito enraizadas de autoritarismo. Abuso de poder, demais. Eu sou sempre a favor de haver mais transparência, que haja mais acesso à informação, mais gente fiscalize, mais gente veja, mais gente possa testemunhar. Se os juízes vão ficar assustados com holofotes, vão ficar apaixonados pelo holofote, vão ser mais ou menos histriônicos, isso é uma coisa que o tempo vai curar. Tratar de depurar aí. E não é porque não tem holofote que os juízes não podem ser histriônicos ou apaixonados pela possibilidade do poder. Acho que isso o tempo depura, né? Mas eu creio que para a sociedade brasileira, quanto mais transparência, e não só brasileira, quanto mais transparência, melhor. O uso dessa transparência, as formas que ela assume, podem sempre ser aperfeiçoadas. Mas será que nós queremos voltar a um julgamento em que não temos acesso direto, temos um acesso secundário para algumas pessoas que puderam estar lá? Eu acho que não é a transparência que faz o voto melhor ou pior. Ela talvez crie mais ocasiões para um certo personalismo, um certo estrelismo desse ou daquele. Mas isso com o tempo se corrige. Não é um efeito menor e é bem isso. Quer dizer, se temos essa questão mais personalista, menos personalista, acho que você colocou que é o tempo tratar de depurar. A própria corte também tem os seus rituais, não só os rituais, mas a própria convivência dos ministros. Se alguém tenta puxar mais o holofote, tem os outros ali para tratar de controlar isso. Do ponto de vista de sociedade também é importante esse acesso que as pessoas tiveram a como funciona o rito. E aí acho que também essa questão da pressa que foi colocada, da sociedade ter essa demanda por um histórico aí de impunidade que é notório no país, também coloca isso, mas saber como funcionam as coisas, saber como é que o Supremo funciona e tentar entender na medida do possível por que ele leva tal tempo. Exatamente. Né? E tem uma outra questão importante, quer dizer, vendo o juiz todo dia julgar, né, a gente consegue quebrar uma coisa que é muito forte na sociedade brasileira, que é uma sociedade muito hierarquizada, né, em que o cargo parece que tem um peso enorme, não é isso? E as pessoas têm uma deferência, às vezes até pouco republicana, né, ao cargo. O que isso permite fazer, vendo os acertos e erros dos juízes, suas virtudes, suas mazelas, o cidadão começa a entender que ali é um homem, ocupando uma função. Né? Que eu posso não gostar do homem, mas eu tenho que respeitar a função. Então, isso é importante, que a gente tenha
aos poucos, se habitue a separar a pessoa que ocupa o cargo do cargo que ela ocupa, para acabar com uma coisa no Brasil muito frequente, que é que você sabe com quem você está falando. Né? Ou seja, em que se sintomas de abuso de poder. Exatamente, que se cola o cargo à pessoa. Ou seja, eu sou juiz de direito. Não, às vezes eu estou agindo como juiz de direito. Aqui eu estou como cidadão na fila do cinema. Não vou furar a fila porque sou juiz de direito ou porque sou ministro de Estado. Né? Ou destratar pessoas porque ministro de uma autoridade de qualquer coisa. Então, isso é muito importante que a gente caminhe nessa separação. Ou seja, nós temos que respeitar profundamente o Supremo Tribunal Federal, porque é uma instituição construída pela democracia brasileira e faz parte das garantias da democracia brasileira. As pessoas lá, a gente pode ter as opiniões mais diversas, você pode gostar ou não gostar. Mas essa separação, isso eu acho, que uma exposição na mídia, que pode virar hiperexposição, que pode cansar, mas tem essa virtude, que a médio prazo as pessoas tenham mais clareza de entender o que é o Supremo como instituição, do que são os ministros do Supremo. Isso é muito democrático. Ou seja, eles não são super-homens. O grande valor ali é o valor investido no Supremo pelo cidadão brasileiro. É esse cidadão que é honrado quando a gente honra o Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem honrar esse voto de confiança que a sociedade brasileira pôs neles. Se todo dia a gente começar a conviver com pessoas diferentes, atuando no mesmo órgão, a gente tem mais condição de, a médio prazo, fazer uma separação entre órgão e ministro. Isso vale para o Executivo também, vale para o Legislativo e vale para o Judiciário. Isso vira crescimento institucional. Né? Exatamente. Vira as instituições ganhando mais. Você respeita a instituição e não as pessoas. Porque eu acredito fortemente que no Brasil nós tenhamos uma tendência forte a obedecer mais à autoridade do que à lei. Né? Mas se a gente conseguir separar a pessoa... É a velha história das leis que pegam ou não pegam, porque são mais ou menos fiscalizadas. Precisa saber se o cara obedece o limite de velocidade ou obedece o guarda. Né? Ou o radar, né? Ou o radar, né? Então, o radar que é mais infalível do que o guarda. Né? Então, a questão aqui, observar de perto o funcionamento institucional permite, a médio prazo, né? Vamos dizer, um menino que hoje tem aqui 14 anos, 15 anos, que está acompanhando o julgamento, daqui a 30 anos ele já viu uma porção de ministros. Né? Ele tem uma noção do Supremo não como algo sagrado acima dos cidadãos, mas algo sagrado porque dos cidadãos. Porque faz parte do que se construiu. Essa é a sacralidade do Supremo, que é uma construção dos cidadãos brasileiros. Garcês, aproveitar a sua participação aqui também para falar um pouco das coisas que a gente viu recentemente no país, já que a gente também ampliou o nosso debate para muito além das tecnicidades do julgamento em si, e uma discussão sobre democracia, sobre as instituições brasileiras, sobre a sociedade brasileira. E a gente viu desde junho aí o que se convencionou, o povo nas ruas, muitas manifestações. Houve, obviamente, um debate politizado, mas tem um debate de fato sobre o quanto a questão do mensalão se tornou ou não se tornou uma pauta em protestos. Houve protestos, sim, com que algumas pessoas levantaram essa bandeira, em outros protestos isso não foi tocado no assunto, mas queria uma avaliação tua de o quanto a questão da impunidade do mensalão, o quanto elas se atrelaram e esse contexto de manifestações, que olhar que você tem sobre isso, se o mensalão tornou-se uma pauta de manifestações ou não. Eu acho que o mensalão teve uma questão importante que foi galvanizar um sentimento de enorme descontentamento com a prática política brasileira. Né? A gente tem que separar a classe política, que não merece da população um grande apreço, o que é perigoso, no meu modo de ver, mas a prática... Que foi até uma das primeiras discussões que se teve nas manifestações. Exatamente. Né? O sem partido, se confundir com não partidarismo. Exatamente, né? que é uma coisa muito complicada. E mesmo isso é muito perigoso, né? Mas então acho que o mensalão serviu de pano de fundo, serviu de caldo de cultura para que viesse à tona uma insatisfação com a prática política brasileira e para um binarismo perigoso também, né? De que quem protesta é bom e quem é alvo de protesto é ruim. Né? E aí, passando para as manifestações, elas conseguiram, com clareza, por um lado, fazer algo de muito bom, né? Dizer, olha, nós não queremos certas práticas, nós queremos participar politicamente, né? Mas elas estão enfrentando uma questão muito difícil, né? Que é a questão da construção da participação política. Eu tenho a impressão que
que muitas vezes um certo tipo de protesto pode ser o avesso da participação política. O protesto pode ser pontual, com aqueles que pensam como você, dizendo que a sua agenda é a boa e quem se coloca contra ela tem má vontade ou está de má fé. E mais, você faz a reivindicação sem ter o compromisso de como construir o caminho para atender a reivindicação. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir qualquer protesto com participação política. Participação política demanda tempo e demanda, sobretudo, respeito à diferença, respeito a quem não pensa como você. Porque não são só os governos que podem ser totalitários, nós temos sociedades totalitárias. E isso é a responsabilidade de cada um de nós. Não permitimos que gracem na sociedade brasileira práticas totalitárias. Então, houve um lado maravilhoso dos protestos, que foram os jovens novamente, e não só os jovens, né? Não vamos fazer uma clivagem só etária, mas sobretudo os jovens, né? Tomaram as ruas e falaram, olha, de fato nós podemos mudar, o país não está pronto, as coisas não estão dadas, isso é muito legal, porque por conta de um curto surto de melhoria econômica, comparado historicamente, parecia que o fim da política tinha sido realizado, que a economia ia bem, etc. e tal. De repente falou, peraí, o fim da política não é fazer a economia funcionar bem. O fim da política é imaginar uma vida melhor. O fim da política é ser capaz de criar utopias. E isso foi muito bom, viver na rua, porque é isso que nós queremos. A política tem que ser sempre capaz de criar utopias de uma vida melhor. O lado ruim está ligado a esse imediatismo e essa incapacidade de ouvir o outro e ouvir respeitosamente. Mas se esse problema for uma ocasião de aprendizado por uma prática política nossa, de cidadania melhor, eu acho que terá sido ainda mais importante. Pois é, ouvindo você falar, Garcês, eu lembrei de uma frase que eu tenho ouvido com muita frequência, tenho repetido com muita frequência, que a política significa discutir, né? Buscar ideias, buscar argumentos para se chegar a se não a um consenso, mas a uma prática melhor. E às vezes me dá a impressão de que as pessoas não gostam de discutir, elas gostam de ter razão. Perfeito. Né? E talvez na política. Não, mas isso é uma característica do nosso tempo, eu acho. E eu até já mencionei uma vez, acho que com vocês mesmo aqui do Estadão, uma coisa muito curiosa. Nós ampliamos muito os meios de comunicação hoje em dia. E, no entanto, as pessoas ainda se sentem muito solitárias. E por quê? Porque as pessoas estão muito prontas a falar, mas não estão prontas a ouvir. E, na verdade, o que promove o encontro é a capacidade de ouvir. Veja o Facebook, por exemplo. A pessoa posta lá as coisas que pensa. Os amigos que pensam como ela falam muito bem, concordam. Se, de repente, alguém começa a botar opiniões contrárias e criticar, etc., logo esse cara é cortado do Facebook. Você não vai ser mais meu amigo, você está fora. Ou seja, nós estamos com muito pouca tolerância para a diversidade, mas isso é o coração da democracia. A gente ficar só próximo daqueles que pensam como nós, isso não é a democracia. Bom, e acho que o julgamento do mensalão talvez tenha sido um dos temas que mais isso se viu, né? Seja qual for o lado, a favor ou contra os condenados, a argumentação geralmente é nesse sentido, eu penso assim e não quero saber de quem pensa assim. E infelizmente eu acho que isso já vem de antes da prática brasileira, uma polarização muito ruim da política, em que você desqualifica a opinião do seu adversário por argumentos morais. Então, se você é a favor de uma certa linha, é porque você é um burguesinho elitista. Se você é a favor de uma outra linha, é porque você é um estatista folgado e parasitário do Estado. Ou seja, se eu não consigo ouvir o outro achando que ele pode ter uma postura moral digna, correta, e ainda assim pensar diferente de mim, como é que eu construo democracia? O que eu posso pensar é que um cara que pensa radicalmente diferente de mim em relação à estruturação do Estado, ao judiciário brasileiro, à forma da gente fazer as eleições, pode estar de boa fé como eu. E isso nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a capacidade de dar crédito ao outro, que o outro pode pensar diferente de mim, sendo uma pessoa íntegra. E, infelizmente, o que nós estamos vendo é de um lado ou de outro. E, nesse ponto, eu acho que esses últimos anos da nossa política, que coloca uma oposição entre os que têm e os que não têm, entre os que são progressistas e retrógradas, faz uma leitura binária da sociedade brasileira, que é injusta com a complexidade da sociedade brasileira, que empobrece a possibilidade de diálogo e que, no limite, põe em risco a democracia. Porque se só um grupo tem autoridade moral para falar,
seja por posse ou falta de posse, por pertença ou falta de pertença, outro grupo não tem direito à participação política, porque não tem qualificação moral para isso. Isso é o fim da democracia. Nós temos que recuperar o respeito a quem pensa diferente da gente. Ouvir o argumento, discordando radicalmente, mas não dando de partida que você pensa assim por causa da sua classe ou idade ou gênero. Não. Nós podemos nos entender porque somos diferentes. Vamos fazer só para a gente encerrar, nosso tempo está quase acabando e Garcês falou tanta coisa bacana aqui, que vai muito além do julgamento mensalão, mas queria fazer um pequeno exercício de futurologia, Garcês. Pressupondo, agora o voto o placar está em 4-2 pela aceitação dos embargos infringentes. Caso eles sejam aceitos, é muito difícil prever em que momento que o Supremo vai se debruçar sobre os embargos infringentes propriamente ditos, até porque é preciso escolher um novo relator e esse relator teria um tempo para fazer o seu relatório, o seu voto relator, e daí os outros ministros se posicionarem sobre aqueles 11 réus, 12 réus, aliás, que têm direito aos embargos infringentes. Agora, existe também uma discussão que está muito politizada, se esse tempo vai ficar para 2014 e o impacto que isso pode ter em eleições. Sei que é chute total, é muito palpite, Garcês, mas queria uma avaliação tua do quanto o peso que esse julgamento não ser concluído agora pode eventualmente ter de repercussão política, e aí acrescido não só a questão do mensalão, que já está na pauta aí do Supremo, mas também tem a questão do mensalão mineiro e aí a polarização PT-PSDB numa eleição presidencial. Eu acho que esse é um dos problemas, mas é inevitável. Se prevalecer a tese de que os embargos são cabíveis, né, nós vamos para 2014 e não tem como esse julgamento, que é um julgamento que incide sobre práticas políticas, né, não tem uma repercussão nas eleições. Isso não é necessariamente mal, né? Nós precisamos amadurecer na democracia, precisamos entender que isso acontece mesmo, que vai ter embate institucional, que vai ter grupos diferentes que vão tentar se apropriar disso de maneira diferente, mas se nós queremos consolidar a democracia, é assim mesmo. Democracia dá muito trabalho. Democracia dá muito trabalho. E é isso que vai acontecer. Vai influenciar na eleição? Vai. Fazer o quê? Mas honestamente, eu acredito que o povo brasileiro tem muito mais sutileza, muito mais discernimento, muito mais capacidade de entender o que está acontecendo do que às vezes a gente dá crédito. Vai afetar e vão viver com isso. E cada um que tire literalmente o seu partido em função desse debate. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, poderia ficar aqui pelo menos mais outra meia hora aqui conversando com o José Garcês Girardi, que é professor da Direito GV. Garcês, muito obrigado pela sua participação aqui, eu que agradeço. Por ter vindo aqui ao Estadão nesta noite de quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, o Supremo retoma o debate aí sobre a aceitação ou não dos embargos infringentes a partir das 14h, como tem feito nessas sessões aí de quartas e quintas-feiras para avaliar especificamente os recursos do julgamento mensalão. E amanhã também às 19h nós teremos mais uma conversa ao vivo aqui na TV Estadão, muito provavelmente já com uma decisão do Supremo. Não vou te pedir um placar, se você arrisca um placar, Garcês, mas termina amanhã? Eu acho que termina amanhã. E acho que... Termina a decisão, claro, a decisão sobre os embargos infringentes. A decisão sobre os embargos termina amanhã. Eu acho que termina amanhã, não é certo, porque os votos estão sendo muito lentos e tal. Nós temos já 6 votos, hoje foram 5 votos, faltam 5 votos em tese. Mas vai chegando os 45 do segundo tempo, o cara vai ficando mais preocupado que fazer com a bola, entendeu? Então, ao contrário de um jogo de futebol, nesse caso os jogadores da partida podem definir os acréscimos, né? Garcês, mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço, um abraço. Viu? E boa noite a você também, internauta, espectador da TV Estadão. A gente volta a se ver amanhã. Até lá.